Olá pessoal, bom dia a todos. O meu nome é Alexandre, eu trabalho aqui no Campo Saúde, sou bibliotecário e hoje vim falar com vocês sobre a pesquisa no portal da CAPES. Tá? Antes de mais nada, então, gostaria de dar as boas-vindas não somente a vocês, mas também a Beatriz. Beatriz, por favor, ela trabalha na Biblioteca Central, lá no Campo Centro. Oi, bom dia a todos, tudo bem? E a gente também conta com a presença da equipe do Incluir, que é o Núcleo de Inclusão e Acessibilidade aqui da URGS. Hoje estão conosco a Ângela, o Luiz Daniel e a Tasmar, a quem já agradecemos a presença e que vão, no caso, fazer a tradução de Libras do conteúdo que a gente está apresentando hoje. Eu vou desligar a minha câmera, a Beatriz também fará o mesmo, para que a gente, então, possa dar maior fluidez à apresentação, ok? Então, bom dia a todos. Vamos falar sobre o portal CAPES, mais precisamente sobre os tópicos que estão nesse slide. Primeiramente, a gente vai falar sobre o portal, fazer uma apresentação. Depois, falaremos sobre como é feito o acesso ao portal CAPES. E depois falaremos das principais formas de se fazer uma busca nesse recurso de informação, tá? Indo mais para o final, a gente vai falar sobre a questão do acesso aberto e acordos transformativos, que é uma tendência, enfim, né, no mundo científico. E, finalmente, então, a gente vai fazer um convite, né, para que vocês explorem todas as funcionalidades do portal, né? A nossa apresentação ela tem um tempo limitado, mas em função desse tempo a gente não tem como apresentar tudo, né, o que o portal oferece. E então fica o convite para que vocês possam fazer a exploração da melhor maneira possível no tempo de vocês, ok? Então, passando para o primeiro tópico, vamos falar sobre o portal, fazer a apresentação do portal, né? Então, o portal de periódicos da CAPES, né, é um acervo de natureza científica que reúne e disponibiliza informação de caráter científico, tanto nacional quanto internacional, para as instituições participantes. Essas instituições são instituições de ensino e de pesquisa do Brasil e que são selecionadas de acordo com critérios da CAPES para ter acesso ao portal. O conteúdo do portal é composto de mais de 350 bases de dados de conteúdos diversos, tá? Principalmente periódicos e revistas científicas, né? Só para que vocês tenham uma ideia, são mais de 38 mil títulos de periódicos. Além disso, é possível também consultar bases de textos completos, bases apenas com as referências e com os resumos, né? Outro tipo de documento também disponível no portal são as patentes, né? Além também de livros eletrônicos, dados estatísticos, normas técnicas, teses e dissertações, entre outros. Ok? Para que a gente tenha uma ideia do quantitativo, né, no próximo slide a gente tem uma representação gráfica da cobertura do portal, tá? De acordo com o tipo de material. Vocês podem acompanhar ali que a maior parte do material, 50%, é composta de artigos de periódicos, tá? Então, artigos de periódicos científicos, eles fazem parte de metade dessa quantidade de material, tá? Depois temos também trabalhos apresentados, né, em anais de eventos, né, livros de pesquisa, manuais de ensino, entre outros, tá? No próximo slide, a gente então começa a apresentar como é que é feito o acesso ao portal da CAPES. Tá? Então,
É possível, então, acessá-lo diretamente através do endereço www.periódicos.capes.gov.br e também é possível acessar o site da CAPES, do portal de periódicos, através do nosso site das bibliotecas URGS, né? É só digitar www.urgs.br/bibliotecas, vá até o menu Pesquisa e depois selecione a opção Fontes de pesquisa online. Tá? Mas para que esse acesso seja feito de forma completa, é necessário, então, fazer algumas configurações. E isso a gente está explicando nesse outro slide aqui. Se você estiver na rede URGS, seja ela com fio ou na rede Wi-Fi, a rede sem fio, não é necessário login direto ou configuração adicional. Tá? Mas se vocês estiverem, por exemplo, da casa de vocês ou de algum outro computador fora da URGS, tá? É necessário, então, fazer, né, uma configuração que está descrita no link que a Beatriz está disponibilizando agora no nosso chat. Tá? Então, é necessário ou fazer a configuração de proxy ou fazer o login na rede CAF. Tá? Eu vou dar uma explicação mais detalhada sobre essas duas formas de autenticação nos próximos slides. A configuração de proxy ela é feita no seu próprio equipamento. Tá? Para acessar, então, o portal de periódicos da CAPES e outros recursos que são assinados pela URGS, é necessário fazer essa configuração. A Beatriz colocou o link que se encontra nesse slide no chat, tá? Para que vocês possam fazer a configuração se necessário. Então, há um tutorial bem detalhado nessa página e embaixo do endereço vocês encontram, então, os parâmetros, tá? O endereço do proxy e a porta para que o seu dispositivo seja autenticado na rede da URGS e vocês possam ter acesso a todo o conteúdo do portal. Uma dica bem importante, que está no canto direito aqui do slide, é de configurar o proxy num navegador, no caso a gente recomenda que seja o Firefox, e deixe os demais navegadores da sua máquina livres para que possam acessar outros conteúdos que não o portal da CAPES. Tá? Há também, fora a configuração de proxy, uma outra maneira da gente se autenticar e ter acesso irrestrito a todo o conteúdo do portal. E esse método é explicado nessa próxima lâmina. Através da Comunidade Acadêmica Federada, CAF, é possível, então, né, que usuários das instituições de ensino e pesquisa aqui do Brasil possam se autenticar no portal com os dados, né, no caso, login e senha, das instituições de origem desses usuários. Tá? No caso da URGS, vocês, então, quando optarem por este modo de autenticação, vocês vão se identificar com o número do cartão URGS, com todos os zeros na frente, e vocês vão utilizar a senha do portal do aluno ou a do portal do servidor. Ok? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tu poderia explicar um pouquinho mais sobre esse CAF? Como é que a gente faz o acesso?
Não estou ouvindo. Ok. Pessoal, peço desculpas aqui. Então, quando a pessoa tenta se autenticar no portal da CAPES utilizando o acesso CAF, é só clicar então no canto superior do site e clicar no botão Acesso CAF. Tá? O que acontece? Vocês são levados para esta outra página que explica de forma abreviada como é que é feito esse acesso, e no menu que aparece na parte inferior, vocês vão selecionar de qual instituição, através de qual instituição vocês vão fazer esse acesso. Vocês escolhem URGS na lista, no Picklist, né? Na lista que vai estar disponível ali. Cliquem em entrar. E depois de clicar em entrar, vocês então são levados para a página da URGS, onde vocês vão se identificar. Ok? Vocês vão colocar então número do cartão URGS com zeros na frente e a senha do portal do aluno ou a do portal do servidor. Tá? E aí, depois que vocês fazem essa autenticação, tá? Então vai haver uma pequena mudança aqui. Será a seguinte, tá? Então, vocês vão ser identificados dessa maneira aqui, tá? Ó, quando vocês estiverem acessando o computador fora da URGS e sem se autenticar, vocês vão ter a mensagem: você tem acesso ao conteúdo gratuito do portal de periódicos da CAPES. Depois que vocês se autenticam, tá? Vocês vão receber essa outra mensagem: você está acessando esse portal por URGS. Quando vocês receberem essa mensagem, é sinal que vocês configuraram corretamente ou que estão acessando o conteúdo do portal através dos computadores da universidade. Alguma dúvida, pessoal? Lembrando que tanto o acesso CAF quanto a configuração por proxy, ela é feita somente se vocês estiverem fora da rede da URGS. Ok? Depois de falar, então, da questão do acesso, então agora a gente vai falar sobre as principais formas de se buscar documentos ou de se fazer buscas no portal de periódicos da CAPES. Tá? Então agora eu vou dar uma pausa aqui na nossa apresentação e vou compartilhar a tela com vocês e vou fazer então com vocês algumas buscas para que vocês tenham uma ideia das funcionalidades, ok? Eu vou pedir só para que vocês confirmem que vocês estão vendo a página do portal. Tu pode me responder uma dúvida? Pois não, pode falar. Eu acho que eu fiquei. Então, o acesso CAF, ele me dá a mesma abertura para todos os periódicos, igual se eu tivesse configurado o proxy? Sim, a diferença entre o proxy e o CAF é a seguinte. Com a configuração de proxy, você consegue acessar tanto todo o conteúdo do portal Periódicos e mais o conteúdo que só a URGS assina. Porque se você só utilizar a autenticação por CAF, você vai só conseguir acessar o conteúdo integral do portal. Tá? Porque tem coisas que só a URGS assina, que não está disponível para as outras federais. Ok? Perfeito. Perfeito, obrigada. Eu só queria que vocês confirmassem se vocês veem a página principal do portal CAPES, por favor. Sim. Perfeito, obrigado. Então, há várias maneiras de se fazer uma busca. Eu vou fazer aqui, primeiramente, uma busca por assunto. Tá? Vocês podem diretamente digitar os termos aqui, tá? Na caixa de busca. Como se trata, então, de conteúdo internacional, né? A gente, então, faz a busca com os termos em língua estrangeira, mais precisamente em inglês. Tá? Então, vamos fazer, então, uma busca, por exemplo, por sneezing, que seria espirro, né? E aí eu vou colocar um operador, tá? Um AND, e isso vai ser explicado logo nos próximos slides, tá?
e vou colocar aqui criança. Opa, children, tá? Então, deixa eu só botar aqui em minúsculo. Children. O que vai acontecer quando eu pedir para a busca ser efetuada? Então, ele vai trazer, então, documentos ou referências de documentos que tenham esses dois termos. Que o primeiro, que é o espirro, o segundo, que é criança, tá? Aqui vocês podem selecionar que tipo de conteúdo vocês querem, tá? Vou deixar aqui em buscar tudo. Buscando tudo, vocês buscam principalmente, como eu tinha falado anteriormente, vai vir bastante artigo de periódicos, porque o conteúdo do portal, ele é predominantemente, né, metade do conteúdo do portal é composto de artigos de periódico. Vamos clicar na lupinha e vamos ver o que acontece. Tá? Aqui, então, a gente tem o número de resultados obtidos, 909, tá? E aí, então, a gente tem as opções, tá? Aqui na parte direita da tela, a gente tem os documentos recuperados, tá? Aqui, então, a gente tem um jornal de acesso aberto, de acesso aberto, né? E aqui, então, estão algumas informações, tá? Aqui, esse número 2, por exemplo, é um artigo de periódico de acesso aberto, revisado por pares, o título está aqui, tá? E depois temos abaixo, temos os autores, tá? Aqui, então, temos uma parte, um trecho desse documento, e nesse trecho aparecem os termos que eu coloquei na caixa de busca, tá? Depois, temos o tópico, o assunto, né? Que no caso veio de um documento de virologia, né? Seguido então do publicador, tá? Foi publicado em 2016 por esse publicador aqui, tá? Se a gente quiser mais informações, a gente pode clicar aqui no título e aí então na próxima janela aparece toda uma informação mais detalhada, temos o resumo completo desse documento, né? Onde ele foi publicado, o idioma é inglês, dados de localização, o volume, né? O número do periódico, onde esse artigo pode ser encontrado, o identificador digital, tá? O DOI, que eu vou falar mais adiante, tá? O nome dos autores. Se vocês quiserem fazer uma navegação e ver outros documentos de cada um dos autores, é só clicar em um desses nomes aqui, tá? Aqui no lado direito, então, temos alguns indicadores, quantas citações, né? Quantas menções em redes sociais. E abaixo, então, as referências, os documentos consultados que os autores utilizaram para escrever esse trabalho aqui, tá? Mas voltando lá para o nosso resultado, deixa eu só ver se eu consigo voltar aqui. Isto, tá? Na parte direita da tela, vocês então têm a quantidade de resultados e é possível também fazer alguns tipos de filtro, tá? Então, aqui no primeiro filtro disponível, vocês podem selecionar documentos que estão em acesso aberto, ou seja, que o editor não cobra, não há cobrança para acesso ao conteúdo, ou documentos que não são de acesso aberto, que o editor, então, cobra uma taxa, né, para que a pessoa possa ler o artigo, tá? Então, uma outra possibilidade também é selecionar o tipo de documento, né? Então, temos 699 artigos, 109 revisões, 60 cartas, né? Que é um tipo específico de documento. Essas cartas, elas não são cartas pessoais, são cartas de pesquisadores aos editores das revistas para fazer algum tipo de debate, algum tipo de questionamento científico, tá? Temos jornais, editoriais, entre outros tipos de documentos, tá? Aqui também, então, a gente pode ter a possibilidade de fazer filtros sobre documentos de produção nacional ou não. Se esses documentos foram revisados por pares, tá? Este é
é um processo bem comum na comunidade científica. Quando a gente escreve algum trabalho e submete para publicação num periódico científico, esse nosso trabalho é avaliado por pesquisadores renomados, né? E eles fazem a avaliação do nosso trabalho para ver se ele está de acordo, ou, enfim, se ele tem qualidade, entre outros atributos e qualidades que um bom trabalho científico tem, para ser aceito ou não numa revista, tá? Então, aqui vocês podem fazer essa seleção também. É possível também fazer a seleção por áreas do conhecimento, tá? Então, desse contingente de mais de 900 documentos, temos 828 que são da área da saúde, 472 que são das ciências biológicas, temos documentos que são de áreas multidisciplinares, que tratam de mais de um campo do conhecimento, né? E o que vocês podem notar aqui é que, se eu somar 828 mais 472, a gente tem mais do que os 900 que foram recuperados. Isso é normal porque, às vezes, e boa parte das vezes, alguns documentos eles se enquadram, alguns artigos, alguns trabalhos, eles tratam de mais de um assunto, de mais de uma área do conhecimento. É possível também, no filtro seguinte, escolher o idioma do documento. Como vocês podem ver aqui, tá? A maior parte desses documentos, são quase 900, são 900 e pouco, quase 900 são em língua inglesa. E depois temos outros idiomas aqui, ok? E finalmente vocês podem selecionar também o resultado de busca, fazer uma filtragem pelo editor, né? Pela casa publicadora do documento em questão, tá? Vocês então, ao selecionar qualquer um dos filtros, vocês então vocês clicam em filtrar para que seja mostrada a seleção, ou seja, aplicado o filtro que vocês definiram aqui. Por exemplo, eu vou querer só o conteúdo revisado por pares. Então, clicando aqui, 722, e clicando no botão filtrar, a gente vai ter acesso, então, aos 722 resultados que se enquadram no critério que eu estabeleci, ok? Ele fica marcado aqui, tá? Revisado por pares. Se vocês quiserem tirar esse filtro, então é só clicar no X correspondente, tá? Vamos voltar então para a apresentação. Vou parar o compartilhamento e vamos voltar para a nossa apresentação, porque eu tinha comentado com vocês que eu iria falar sobre um tal de AND, tá? E ele é explicado nesse slide aqui. Ele é um dos operadores booleanos que são utilizados, bastante utilizados, quando vocês fazem pesquisa em base de dados, tá? O primeiro operador é o operador AND, tá? AND, que é, no caso, traduzindo para o português, a conjunção E, tá? Com esse operador, a gente restringe os nossos resultados. Por quê? No exemplo que está aqui, tá? Temos Biofuel e Brasil. A base de dados vai nos trazer documentos que falam tanto de um quanto de outro termo, os dois juntos no mesmo documento, tá? Então, o operador AND, ele conecta todos os termos de pesquisa para serem recuperados na nossa busca. Então, aqui graficamente, a gente tem documentos aqui na esquerda que falam de biocombustíveis e os da direita, os que falam do Brasil. E na intersecção ou na área comum desses dois grupos, a gente tem, então, os documentos que serão trazidos, ok? Depois, a gente tem o operador OR. Ele faz o contrário do outro operador. Ele vai ampliar a quantidade de resultados. Quando, por exemplo, a gente faz uma busca como esta que está na tela, biocombustível ou biogás, ou bioenergia ou biomassa, ele vai trazer
documentos que tragam e que mencionem qualquer um desses termos. Ou pode falar um, ou pode falar noutro, ou em outro, ou em outro, ou em 2 deles, ou em 3 deles, ou em 4 deles. Em suma, ele acrescenta termos de pesquisa para serem recuperados. Tá? Isso é muito útil, tá? Quando a gente precisa pesquisar variantes ou sinônimos de alguma palavra. Tá? Graficamente, a gente tem esta ilustração aqui. Temos qualquer coisa com qualquer um dos termos é trazido nos resultados de busca. Tá? E, finalmente, a gente tem o último operador desse slide aqui, que é o operador NOT. Ele faz a exclusão. Tá? Por exemplo, aqui no exemplo citado, a pessoa busca por bioenergia, mas não biogás. Então, a base vai trazer documentos, todos que falam sobre bioenergia, mas vai deixar de fora os que falam sobre biogás. Então, em outras palavras, ele vai excluir os termos que contêm um determinado termo de pesquisa. Ok? Então, ele vai fazer uma exclusão. A gente recomenda que ele seja usado com cautela, porque ele pode deixar de fora documentos que podem ser interessantes para a nossa pesquisa. Tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Se vocês não tiverem dúvida, a gente pode passar então para o outro slide. O outro slide, ele vai mostrar outros operadores, tá? Que são os operadores de proximidade. E eu vou explicar cada um deles agora. Tá? O primeiro operador é o parênteses. Tá? Qual é a função dele? Ele vai estabelecer a ordem correta da busca. Tá? A gente usa o parênteses para expressões que aplicam os operadores and e or na mesma busca. No primeiro exemplo, no exemplo de cima, tá? Então temos energy and, depois temos biocombustível ou energia renovável. A base de dados primeiro fará uma busca pelo que está dentro do parênteses, biocombustível ou energia renovável, qualquer uma dessas expressões. Depois, ele vai ver os resultados, dentre esses que foram vistos, os que têm apenas a palavra energia. Tá? A mesma coisa acontece no segundo exemplo. Os termos furacão, que é hurricane, or storm damage, que é danos por tempestades, são recuperados e depois a base vai trazer documentos sobre esses termos e a palavra clima, que está no começo da expressão. Um outro operador também muito utilizado e muito útil para vocês são as aspas duplas. Ele serve para buscar termos compostos, expressões ou trechos de algum texto. Tá? Então, se vocês quiserem que a palavra ou as palavras renewable energy ou energia renovável apareçam uma do lado da outra, é interessante e é necessário que vocês sinalizem isso colocando a expressão entre aspas, ok? Mas fora essas ferramentas de proximidade, a gente também tem outras ferramentas, as ferramentas de truncamento, que eu vou mostrar no próximo slide. Tá? O primeiro operador, tá? O primeiro recurso de truncamento é justamente o asterisco. Deixa eu só aumentar aqui para que eu possa mostrar com detalhes para vocês. O que o asterisco faz? Tá? Ele recupera os termos com um determinado prefixo digitado. Então,
No primeiro exemplo, temos comportamento, tá? Com a parte final com um asterisco. Então, ele vai recuperar as várias grafias da palavra comportamento em inglês, tá? Ela pode ter o O-R ou O-U-R, tá? No exemplo do meio, temos sustentável, né, ou sustentável, enfim, a raiz da palavra, que vai recuperar, então, as outras palavras da mesma família. Temos aqui sustentável, sustentabilidade, entre outras palavras. Tá? A mesma coisa, então, para o último exemplo, que é desenvolvimento. Né? Então, aqui vai recuperar palavras como desenvolvimento, desenvolvido, de acordo com a posição do asterisco na palavra de vocês. Tá? E um outro operador, enfim, que pode ser utilizado por vocês, é, no caso, o ponto de interrogação. Tá? Ele serve, então, para representar um caractere dentro de uma palavra. Tá? Por exemplo, no exemplo de cima, ele vai recuperar woman ou women, vai recuperar tanto a palavra no singular quanto no plural, mulher ou mulheres em inglês. E no exemplo de baixo, temos o Brasil ali com um ponto de interrogação que vai recuperar a forma, a grafia, no caso, em língua estrangeira, que é com Z, ou a forma em português, que é com S. Tá? Então, é possível, com todos esses recursos, tá? Que vocês, então, possam fazer uma estratégia de busca para, enfim, para que vocês possam ter e acessar o trabalho que seja especificamente sobre o que vocês estão procurando. Ok? Vamos reduzir o slide aqui. E eu gostaria de fazer já uma propaganda, né? Eu vou, então, de novo compartilhar aqui o meu navegador. Só um momento, por favor. Vamos compartilhar. Super 8. Vocês conhecem essa página, é a página do Super 8. Vocês, então, provavelmente se inscreveram para esta atividade através dessa página, né? E aqui fica o meu convite, tá? Para que vocês conheçam os outros módulos que a gente oferece, tá? Um que vai ser bem interessante, tá? E que explica com detalhes esses operadores, nesta atividade aqui. Vamos ver a introdução à pesquisa base de dados. Então, hoje é dia 9, estamos na atividade de pesquisa no portal CAPES, né? Mas, se eu não me engano, no mês que vem, no mês de junho, se vocês tiverem interesse, tá? A gente tem outros módulos aqui, tá? E não temos... Se vocês perderem ou quiserem rever, a gente tem uma outra apresentação do portal CAPES no dia 17 de junho, tá? Mas deixa eu ver aqui se no começo de julho, não, temos dúvidas com o Zotero, tá? Regularmente, infelizmente nesse semestre não vai ser oferecido, ou acredito que tenha sido oferecido no mês passado, a introdução à pesquisa com base de dados, tá? Então, o portal CAPES, ele tem várias bases de dados e esse módulo pode ser bastante útil para vocês, tá? Mas voltando então para a nossa apresentação, e depois de falar das operações de truncamento, vamos passar para o próximo slide, onde a gente pode fazer a pesquisa básica, que eu já fiz com vocês, tá? Eu vou lá então de novo compartilhar a tela no portal CAPES. Tá? Então, eu tinha feito uma busca diretamente aqui na caixa, né? Digitei aqui o termo e fiz a busca. Uma outra possibilidade também, né, é de fazer buscas específicas, tá? Por mais que o portal de periódicos da CAPES tenha periódicos no nome,
o conteúdo do portal é composto por outros tipos de materiais, tá? Então, podemos buscar por assunto, que é uma outra possibilidade que se encontra aqui nesse tijolinho aqui, no primeiro tijolinho abaixo da caixa de busca, tá? Na verdade, abre a mesma caixinha, tá? Que aparece no início do portal, e é possível também a gente acessar a busca avançada, tá? A busca avançada, ela acaba sendo mais útil para vocês se vocês quiserem algo bem mais específico. Por quê? Porque vocês podem escolher em qual dos campos, tá? Por exemplo, eu quero documentos que tenham a palavra enchente, tá? Então, vocês conseguem fazer uma busca mais precisa, mais específica para a necessidade de vocês. Eu quero, então, documentos, deixa eu ver aqui, floods, tá? Que são enchentes. Então, o título do documento tem que ter essa palavra aqui, tá? E já vamos aproveitar e já vamos utilizar os conhecimentos. Então, eu vou ter a palavra flood com um asterisco, que vai pegar ela tanto no singular quanto no plural, tá? Então, vai pegar flood e floods, tá? Então, eu quero um documentos com a palavra enchente ou enchentes, tá? De todos os tipos de material. Mas eu posso, de repente, adicionar um outro campo e eu vou querer documentos com um autor com o sobrenome Smith, tá? Então, aqui a gente pode fazer uma busca bem mais detalhada, bem mais específica, procurando termos específicos em informações específicas, tá? Aqui, então, tipo de material, se vocês quiserem algum específico, vocês podem selecionar aqui. Eu vou querer só artigos, tá? Artigos de periódico. E vamos clicar em buscar. Vale ressaltar, pessoal, que ele busca somente o conteúdo do portal. Ele não pesquisa em todo o universo de possibilidades que a internet oferece, tá? Então, não é porque vocês não acharam no portal que documento não existe. Então, a coleção do portal de periódicos ela é limitada, assim como todo o acervo de qualquer biblioteca. Nenhuma biblioteca ela tem todo o material do mundo, tá? Essa é apenas uma das ferramentas para se fazer busca, tá? Então, de acordo com o site, de acordo com a busca que eu fiz, ela trouxe 623 documentos, tá? 334 deles são em acesso aberto, 289 são em acesso aberto, outros 334 são de acesso pago, tá? Temos somente artigos, que foi o que eu selecionei. Aqui é possível, então, fazer um filtro, tá? Do intervalo de tempo, no caso, em que a publicação foi feita. Eu quero documentos, então, de repente, do ano 2000 até o ano de 2025, tá? Então, os outros filtros disponíveis, se a produção é nacional ou não, se é revisada por pares. Como eu selecionei 2000 até 2025, vamos ver quantos desses 623 estão dentro desse período do ano 2000 para cá. Clicando em filtrar, então temos, um momento, $465. Bom, isso é uma informação pelo menos interessante. Desses 600 e tantos documentos, quase 500 são foram publicados do ano 2000 até 2025. Então, aqui a gente tem, de novo, as informações, o tipo de documento, um artigo revisado por pares. Aqui é o título, né? O título do artigo, os autores, um deles com o sobrenome Smith, né? Um trecho do documento com as palavras da pesquisa destacadas, né? E aí, então, temos os links aqui embaixo.
Ao clicar nesse link, no Ver no Editor, a gente é direcionado para uma outra página, tá? Que eu já vou compartilhar com vocês aqui. Esta é a página para a qual eu fui levado, tá? Então, o nome do periódico é Journal of Community Psychology, tá? É um artigo de pesquisa. Como a gente está, enfim, como eu estou na rede da URGS, e se vocês estiverem de casa, vocês vão estar previamente autenticados, vocês vão ter acesso ao PDF desse documento, tá? Aqui, então, temos o título do documento, o nome dos autores, o nome dos autores abaixo, tá? O número de citações que ele tem, né? Ele foi publicado no volume 28, do número 2 desse periódico. Ele foi publicado no ano de 2000, então ele atende aos critérios que eu tinha estabelecido na busca, e ele fica localizado, né, entre as páginas 169 e 186 do volume 28, número 2. Tá? Para que a gente tenha acesso ao PDF, tem o link correspondente aqui, é só clicar, que a princípio, né, a gente vai poder fazer o download desse documento, ou a leitura. Tá? Então aqui a gente tem acesso ao texto completo desse trabalho aqui. Tá? Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tem uma pergunta no chat, Alexandre. Isso, perfeito. A Glória pergunta: o que é o botão expandir meus resultados? Vamos ver onde esse botão está disponível. Deixa eu parar o compartilhamento e voltar para a próxima página. Só um minutinho. Voltando, então, para a página do portal, deixa eu só ver onde está disponível esse link. Opa. Ok. Vamos ver o que acontece. Eu acredito que ele anule todos os filtros, mas eu acho que... Vamos ver o que acontece. Vamos ver se há alguma alteração na quantidade de documentos. Tá? Então, eu ativei, né, a opção de expandir, mas a princípio, eu realmente não sei o que ele fez. Deixa eu só confirmar aqui o nome da participante, Glória. Eu vou dar uma olhada na documentação do Portal CAPES e te dou um retorno. Tá? Então, no meu caso, ele não teve alteração. Tá? Mas no caso da Glória, que provavelmente está fazendo uma pesquisa ao mesmo tempo que a gente está aqui, ela disse que para ela quase dobrou o número de periódicos. Tá? Eu vou verificar, eu vou anotar aqui nas minhas anotações e eu só vou pedir para tu separar o nome da Glória para depois a gente entrar em contato com ela, por gentileza. Então tá. E vamos então passar para o próximo tópico. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente estava então na pesquisa básica. Eu já mostrei também para vocês como é que funciona a pesquisa avançada. E uma outra possibilidade de busca também, tá? Opa, eu passei. É a pesquisa por DOI, tá? Eu vou fazer agora uma pergunta para o chat. Eu vou perguntar, quem no chat já ouviu falar em DOI? A Glória já disse que já ouviu falar no DOI. A Débora também. O Henrique não conhece. Então, para o Henrique e para todos os outros colegas que, por um acaso, não conhecem o que é DOI, tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para poder explicar.
Vamos lá, compartilhando. Ok. Então, pessoal, eu estou na página da Fundação DOI, tá? DOI é uma fundação sem fins lucrativos e eles fazem o seguinte, tá? Eles fazem a atribuição de um código, tá? Que é o identificador digital de um documento eletrônico, tá? Então, o que que acontece? Cada artigo de periódico, cada livro eletrônico, ele vai receber um DOI diferente, um código diferente, como se fosse um RG ou um CPF, né, de um documento disponível na internet, tá? Então, como é que vocês reconhecem um DOI? O DOI, ele geralmente tem esse prefixo inicial aqui, tá? 10 ponto alguma coisa. E para a gente, uma possibilidade de busca do portal da CAPES, tá? É justamente fazer a pesquisa por esse identificador, tá? Vamos voltar aqui, vou parar o compartilhamento e voltar lá para o portal CAPES, tá? Voltando lá para o portal CAPES, uma outra possibilidade, então, de busca é digitar diretamente aqui, tá, na caixa de busca, o código DOI do documento que a gente quer consultar, tá? Então, é só colar aqui e apertar na lupinha, tá? Então, ele não achou esse resultado, tá? Não se preocupem, às vezes pode acontecer isso, tá? Vamos voltar ali. Quando isso não acontece, quando a gente não encontra algum DOI na página, no portal Periódicos, a sugestão que eu faço é ir diretamente no site do DOI, que é doi.org, tá? E aí, então, fazer a busca no site do DOI. Então, a gente coloca o DOI aqui e aperta em enviar, tá? Então, ele vai vasculhar, tá? Para ver qual documento eletrônico recebeu essa identificação, tá? Deixa eu só voltar ali na página do DOI para que vocês possam acompanhar. Ó, e por um acaso, tá? Essa página está fora do ar, tá? Mas eu vou pegar um outro código DOI aqui, tá? Deixa eu pegar o código que está na apresentação. Só um pouquinho. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo selecionar esse texto aqui. Bom, pessoal, consegui um DOI aqui. Deixa eu só ver se eu consigo localizá-lo no portal Periódicos CAPES. Deixa eu só, então, fazer aqui o compartilhamento. Vamos lá. Portal CAPES, compartilhar. Temos aqui um código DOI. Começa com 10, seguido de ponto. Clica aqui em buscar. E aí, então, temos o documento em questão, tá? É um documento de um periódico nacional, está aqui sinalizado. Ele está em língua estrangeira, tá? Alguns periódicos nacionais têm essa prática, para que esse artigo tenha um maior alcance, que mais pessoas tenham a possibilidade de utilizar esse conteúdo, tá? Aqui, então, temos as autoras, o abstract, o resumo em língua estrangeira. Ao clicar em ver no editor, a gente é levado para uma outra página que eu vou compartilhar com vocês aqui.
e a página é a página do editor, tá? Então, é um artigo de acesso aberto, publicado em 2020, tá? São 2 autores aqui, e esse aqui é o nome do periódico, seguido do volume e do número do artigo, tá? Aqui a gente já pode, então, a gente tem as opções para baixar o PDF, né? Ou se vocês quiserem navegar aqui, tem o conteúdo, né? O conteúdo disponível aqui para que vocês possam acessar, tá? Então, mas se vocês não acharem um determinado conteúdo, tá? Em lugar nenhum, já fica uma propaganda nossa aqui, tá? Se vocês tiverem dúvidas ou dificuldades em achar um documento, entre em contato com a biblioteca mais próxima, tá? Nós temos convênios, nós da Bibliotecas URGS, a gente tem convênios com outras bibliotecas e podemos, então, obter ou ver outras formas de obtenção desse documento, tá? O Henrique nos passou aqui um DOI de um documento no nosso chat. Eu vou voltar lá para o portal Periódicos, vou sair da apresentação e vou lá buscar para ver se esse documento está disponível, tá? Então, aqui, colando, então, o link que foi passado e clicando no buscar, ele não achou no portal Periódicos, tá? Então, vamos sair daqui e vamos lá para o DOI, doi.org, e lá para o finalzinho da página, temos a caixa de busca do DOI. Ctrl V, clicando em enviar, esse DOI não está disponível, tá? Algumas possibilidades, enfim, de repente o DOI está incorreto, ou de repente o DOI está correto, mas a página onde esse arquivo está hospedado, ele pode não estar disponível no momento, tá? Mas, no caso aqui que foi passado pelo Henrique, tá? O Henrique passou o DOI que estava no slide. Então, para a próxima apresentação, já vou trocar esse DOI, né? Que esse DOI não está funcionando e eu fico pagando mico aqui com vocês, tá? Passando então, voltando para a nossa apresentação, pessoal, no próximo slide, tá? Temos então uma visão geral dos filtros que eu já mostrei para vocês. Eles ficam então no lado esquerdo da página, tá? Aqui, tá? E depois, voltando aqui, diminuindo o zoom, a gente vê então a lista de resultados na parte direita da tela, tá? Deixa eu ver o que temos aqui. As opções de refinar a busca, que eu já fiz com vocês, né? E aqui vem um recado bem importante, tá? Então, ao utilizar os filtros, tá? O número de resultados da nossa busca, ele vai diminuir. Por quê? Porque a gente está botando mais critérios, a gente está sendo mais exigente, tá? E com isso a precisão vai aumentar. Então, a gente vai ter provavelmente documentos que se enquadrem com o nosso desejo de informação, né? Então, com esses filtros, você pode, então, encontrar conteúdos mais adequados aos objetivos e ao tema da pesquisa que você estiver efetuando, ok? Passando para o próximo slide, temos, então, aqui, então, a gente tem ilustrado o modo de acesso ao conteúdo dos documentos do portal CAPES, né? Então, aqui, dando um zoom, sempre é possível, tá? A gente ter acesso através desse link, ver no editor, tá? Ele está tanto disponível na lista de resultados de busca, que fica na parte direita da tela, ou, se vocês clicarem no título do documento, vocês têm uma ficha completa, né? E lá também é possível ver essa opção de ver o conteúdo no editor, tá? Vamos voltar aqui, 100%. E agora eu vou fazer uma propaganda para vocês, tá? Dos gerenciadores de referência, tá? Eu vou perguntar agora para o chat quem já usou ou ouviu falar num gerenciador de referência. Vou aguardar 30 segundos. Já temos um feedback da Glória, e ela diz que Zotero é vida. Tá? Zotero é um dos gerenciadores de referência.
tá? E eu realmente, eu arrisco a dizer, tá? Muita gente divide o tempo em antes de Cristo e depois de Cristo. Mas quem tem que fazer trabalho e tem que, enfim, consultar diversas fontes, divide a sua vida acadêmica em antes de Zotero e depois de Zotero, tá? O Zotero, então, para quem não conhece, tá? A Débora até já fez um curso no Super 8 e de vez em quando a gente oferta módulos de Zotero. O Zotero é um software, tá? Que ele, de uma certa forma, de uma forma bem resumida para vocês, ele gerencia, ele meio que forma uma biblioteca pessoal de vocês. Por quê? Ao longo do processo de busca nas bases de dados, a gente vai acumulando uma quantidade bem expressiva de documentos. Documentos que vão ser úteis na hora que a gente está fazendo um TCC, na hora que a gente está fazendo um trabalho final de disciplina, né? E para a gente dar conta de ordenar tanta coisa, tanta informação, tá? A gente conta com o auxílio do Zotero. Mas o Zotero ele não faz somente a organização da nossa biblioteca. Ele nos ajuda também na redação do nosso trabalho. Por quê? Porque cada trabalho, cada artigo, cada tese, cada documento que a gente usa quando a gente está escrevendo um trabalho, ele deve ser citado, ele tem que ser mencionado, para que a gente não corra o risco de ser acusado de plágio, de utilizar o trabalho de uma outra pessoa. Tá? Então, o que o Zotero nos ajuda? Quando a gente está com o nosso editor de texto aberto, tá? Você pode, então, fazendo as devidas configurações, você pode, então, quando você usa um determinado trabalho de um autor e você quiser as informações desse trabalho, o Zotero facilita muito esse processo, porque ele pega da biblioteca pessoal de vocês e coloca as informações de localização desse trabalho no corpo do texto, né? E depois, lá no final do trabalho, na lista de referências que vai listar todos os documentos utilizados no trabalho de vocês, tá? Então, para quem tiver mais urgência e quiser conhecer o Zotero nesse final de semana, por exemplo, lá no site do Super 8, vocês vão poder tanto baixar a apresentação que foi utilizada, né, em uma dessas capacitações, bem como poder assistir, né, a um módulo do Super 8 referente a essa ferramenta de produção textual. Tá? Nos próximos slides, então, a gente mostra de maneira bem sucinta, tá, como fazer, então, o uso, né, do Zotero. Tá? Então, nesse slide aqui, vocês veem, tá, e eu vou dar uma ampliada aqui, para que vocês possam acompanhar. Aqui a gente tem, então, um site de um artigo de periódico, tá? Que tem um PDF disponível para download. Tá? E quando a gente tem o Zotero instalado, tanto a ferramenta, né, o plugin no navegador, quanto o software, o nosso navegador, então, ele tem esse ícone aqui, possibilitando, né, salvar esse conteúdo na nossa coleção. Tá? Então, isso facilita bastante, né, a formação do nosso acervo pessoal, e posteriormente, quando a gente estiver citando esse trabalho, as informações referentes a ele, o ano em que foi publicado, o nome dos autores, onde ele é localizado, essas informações elas vão de forma automatizada no trabalho de vocês. Tá? Deixa eu ver aqui, passando para o próximo slide, a gente tem, então, tá, uma ilustração de como fazer o salvamento e a importação desse PDF. A gente tem, então, o mesmo slide com o mesmo artigo. O editor, então, ele oferece a possibilidade de download, de fazer, né, a captura desse PDF.
a pessoa clica ali, tá? Para depois, posteriormente, salvar no Zotero. Tá? E isso com todos os trabalhos que vocês forem encontrando e forem pesquisando ao longo dessa caminhada. Tá? Temos uma pergunta do Henrique, tá? E ele faz a seguinte pergunta, tá? Se o Zotero tem diferença de funcionalidade entre o Word e o Google Docs, tá? Então, eu tenho um conhecimento bem superficial do Zotero, tá? Não sou eu que ministro a oficina de Zotero aqui no Super 8, tá? Mas tanto o Word quanto o Write do Google Docs, eles possuem a funcionalidade de utilizar a biblioteca do Zotero, tá? Eu acredito, tá? Isso é apenas uma suposição minha, que as funcionalidades sejam as mesmas, tá? O que realmente vai diferenciar um do outro, eu acredito que seja a questão de tu poder trabalhar na nuvem, que o Google Docs oferece essa funcionalidade, tá? Enquanto que o Word, pelo que eu sei, né, tem a versão online do Word, mas eu não sei te dizer precisamente nesse momento se a versão online do Word também tem integração com o Zotero, tá? Passando para o próximo slide, tá? A gente tem então, tá, a ilustração de como é feito, tá, o salvamento de uma informação, de uma referência a partir da página de resultado de busca, tá? E isso eu posso fazer aqui com vocês. Vamos voltar então ali, vou compartilhar de novo a tela do portal Periódicos da CAPES. Vamos fazer a seguinte busca. Vamos compartilhar, vamos voltar para o periódico CAPES. Tá. Qual é a diferença entre essa expressão e aquela outra que eu tinha feito na busca avançada? Tá? Aqui, no caso, ele vai procurar tanto a palavra enchente ou enchentes, que está destacada aqui, e vai procurar a palavra Smith. Só que o Smith ele vai estar em qualquer lugar do documento, não só no nome dos autores, tá? Então, essa é a grande diferença entre a busca básica, a busca básica e a busca avançada. Na avançada, você tem, então, o poder e a possibilidade de escolher onde determinada informação pode ser encontrada. Aqui eu vou fazer de uma forma bem aberta, bem ampla, tá? Provavelmente vai vir mais resultados que da outra vez. Veio 5.153, tá? Então aqui, deixa eu só pegar um artigo, tá? Onde a gente vai então demonstrar a questão da funcionalidade de levar as informações desse documento aqui lá para o Zotero, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu não vou poder fazer a demonstração com vocês que o meu navegador não está com o plugin instalado, tá? Mas se vocês tivessem o plugin instalado, na barra de endereços, do lado da barra de endereços de vocês encontrariam a possibilidade de adicionar esse documento lá para o Zotero, tá? Eu realmente vou ficar devendo para vocês essa demonstração aqui, tá? Vai ficar só o registro do slide, tá? No próximo slide, a gente vai mostrar o processo para o Mendeley, que é um outro gerenciador de referências, tá? Então, o Mendeley também ele tem um plugin, depois que vocês instalam, ele fica disponível no navegador de vocês, mais precisamente aqui do lado do endereço da barra de buscas do navegador, tá? E a partir de lá, é possível incorporar, trazer as informações do resultado de busca para a biblioteca de vocês, tá? O processo é semelhante, mas a ferramenta é diferente, tá? A Beatriz, então, está colocando
no chat, né, o link do Mendeley, caso vocês queiram utilizar esse gerenciador. E se vocês quiserem, enfim, mais informações sobre ele, tem um link do site das bibliotecas URG sobre essa ferramenta. Tá? Aqui, então, temos mais uma tela, né? Aqui, no caso, está sendo mostrado as informações de um documento único, né? É um artigo nacional, tá? Que fala sobre bioenergia, biomassa, mais precisamente. Deixa eu só aumentar aqui, tá? Aqui, então, tem os dados de publicação, que vieram lá do portal CAPES, e aqui, então, a possibilidade de fazer, né, de selecionar as informações e fazer a captura do PDF, ok? Com licença, Pois no não. Zotero é no mesmo local, então, que vai ter o ícone. Isso, depois que você faz a instalação, tanto do plugin, que se chama Connector, quanto do software, Zotero mesmo, que monta a biblioteca, ele vai estar disponível, tá? O link ali do lado no navegador de vocês. Obrigada. Por nada. Tá? Passando para o próximo slide. A gente tem também, voltando lá para o portal Periódicos, deixa eu compartilhar de novo e voltar para lá, a possibilidade, tá? A partir da tela inicial, de fazer a busca por um determinado periódico. Tá? Então, aqui, clicando em... Onde é que eu cliquei? Lista de periódicos, tá? Vocês podem, então, fazer a busca por um título específico de periódico. Então, é uma coleção de uma determinada publicação, tá? Eu vou ver aqui uma que trata de virologia, tá? Então, a minha mãe ficou gripada, eu quero ver, enfim, quais são os avanços mais atuais na área de virologia. Então, a gente tem aqui 18 títulos de periódico, tá, com a palavra virology, que é virologia. Tá? E eles estão listados aqui na parte direita da tela. Tá? Eu vou clicar aqui nesse aqui. Tá? Então, é um periódico de acesso aberto, revisado por pares, tá? E clicando aqui no título dele, a gente tem as informações na ficha detalhada do periódico, tá? Ele diz que o idioma dele é inglês, tá? E que o ISSN, que é o identificador desse título, é esse aqui. Aí, então, para ter acesso, ver no editor, e aí a gente é jogado para a página do periódico em questão. Deixa eu compartilhar a nova página aqui, que abriu numa outra guia. E aqui, então, a gente é apresentado para o periódico. Aqui, então, está a apresentação dele. Ele é um periódico de acesso aberto, né? Aqui temos, de acordo com a revista, né, os indicadores dela na parte direita da tela, o fator de impacto, né? E aqui a gente pode fazer a navegação de todos os números desse periódico, tá? Então, a gente tem esse menu chamado Artigos e Números, tá? A gente pode consultar o último número, o mais recente desse periódico, a gente pode ver todos os fascículos dessa coleção. Vamos clicar aqui em todos os números, tá? Então, aqui a gente tem a navegação, é um periódico relativamente recente, ele começou no ano de 2021, e no ano de 2025, que é o ano que a gente está, foram publicados o número 1 e o número 2. Tá? O número 2 ele está ainda em andamento, tá? Mas ele pode ser consultado já. Tá? Clicando, então, em cima do número em questão, a gente tem, tá, a listagem dos artigos que já foram escolhidos, tá, para configurar, ou enfim, para aparecer nesse número dessa revista. Então, essa revista está em andamento, mas contém os artigos que estão já revisados e que são completamente citáveis. Eles estão prontos para citação, vocês podem consultar ele. Tá? Então, aqui a gente tem, né, as informações de cada um dos artigos que compõem esse fascículo, esse número dessa revista, e é possível, então, né, clicar
no título para ter mais informações, tá? Vocês podem, então, fazer o download do PDF deste artigo, nesse link aqui, ou se não, fazer o download do número inteiro, tá? Então, de todos os artigos, não somente esse, que compõem esse número desse periódico, tá? Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Então, a gente fez a busca por periódicos, né? Mas uma outra forma de busca também, por mais que o site tenha periódicos no nome, tá? Uma outra possibilidade de busca é a possibilidade de buscar livros eletrônicos, tá? E essa forma de busca, ela também está disponível na página inicial do portal de periódicos, tá? Vamos voltar aqui, vou compartilhar novamente o portal de periódicos, espera aí. Periódicos CAPES. Ao chegar na página principal, abaixo da caixa de busca, a gente tem lista de livros. Clicando no link, a gente tem, então, tá, o resultado, enfim, a coleção de livros do portal de periódicos é composto por mais de 274 mil títulos de livros eletrônicos, tá? Vocês podem fazer alguma busca, tá, por algum termo específico, tá? Ou, se não, utilizar os filtros disponíveis, tá? Que estão disponíveis, enfim, na parte esquerda da tela. Vamos ver algum documento sobre ecologia, tá? Lembrando, então, a gente dá preferência por utilizar palavras em inglês. Clicando em pesquisar, a gente tem, então, 362 resultados, tá? Então, temos o seguinte: em acesso aberto, temos 8 livros. Então, temos 8 livros que são de acesso aberto e restrito. Qualquer pessoa com acesso à internet pode consultar. Mas tem uma porção bem significativa, mais de 350 livros que são pagos, enfim, que fazem parte do acervo do portal CAPES, tá? Então, vocês podem selecionar a data de publicação. Aqui ele não oferece esse filtro. Mas aqui, então, a gente tem a listagem dos livros, tá? Vamos ver aqui. A ecologia e a semiótica do aprendizado de linguagens, tá? Vamos clicar aqui em ver no editor. Deixa eu só compartilhar esta nova guia. E aí, então, a gente tem acesso, ó. É um livro de 2004, tá? Aqui está a capa dele. É possível baixar o livro em formato PDF, mantendo o layout da edição impressa, ou também é possível é possível fazer um download na versão EPUB, tá? Que é disponível, enfim, que é compatível com vários dispositivos eletrônicos, tá? Mas aqui, por mais que vocês tenham um valor de preço aqui, tá? Isso aqui é para comprar a versão impressa desse documento, tá? Mas a versão em formato eletrônico, tá? Ela está disponível capítulo a capítulo aqui para que vocês possam fazer o download, tá? Então, se eu quero esse capítulo específico, que vai da 79 a 105, é só clicar no link correspondente aqui, tá? Se vocês quiserem, é possível fazer o download completo do livro nesse link superior aqui, tá? Então, a busca por livros, ela funciona dessa forma aqui, tá? Então, vocês também, fora os livros que estão disponíveis na biblioteca mais próxima de vocês, o portal CAPES também oferece, né, acesso a vários títulos de livros que podem ser relevantes para a pesquisa que vocês estão fazendo, tá? Vamos voltar, então, para a nossa apresentação. A gente já fez a busca por livros, tá? Aqui, então, está uma demonstração que eu já fiz com vocês, né? Deixa eu só ver aqui. Isto, os resultados ali à esquerda, a lista de resultados à direita, né?
E aí, passando para o próximo slide, é possível também fazer a busca por bases ou coleções, tá? Essa busca, então, ela é feita para acessar, identificar ou conhecer bases de dados nas áreas de interesse do pesquisador, tá? Isso eu vou demonstrar com vocês na próxima tela aqui. Compartilhando a tela. Então, na página principal do portal CAPES, a gente tem o segundo botão da esquerda para a direita, tá? Lista de bases e coleções, tá? Então, aqui no caso, a gente pode fazer a busca por uma determinada base de dados, tá? Uma bem comum que o pessoal gosta bastante de consultar é o Web of Science, tá? Ela é uma base multidisciplinar, tá? Ela faz, então, ela vasculha os periódicos mais citados em cada uma das respectivas áreas, tá? E ele também funciona como um índice de citações, tá? Informando para cada artigo os documentos que ele citou e os documentos que citaram esse documento que a gente está consultando, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Mas já faço a propaganda de novo. A gente tem um módulo específico para essa base de dados disponível na agenda do Super 8, tá? Clica aqui em ver no editor, e aí a gente é levado para uma outra tela que está carregando. Vamos deixar carregar. Aí, então, é possível pesquisar por todos os campos, vamos pesquisar desse jeito, e eu vou fazer uma pesquisa que fala de enchentes, tá? And, que é o operador que vocês aprenderam hoje, né? E vou colocar a palavra, vou colocar Brasil, tá? Aqui eu não sei, enfim, se vão escrever com S, se vão escrever com Z, então eu botei com um ponto de interrogação aqui, tá? E vamos clicar em pesquisar. Tá? Ele achou 9.411 documentos, ou referências, melhor, com a questão das enchentes de Brasil, tá? Então, essa aqui é uma base referencial, tá? A função dela não é fornecer o PDF, tá? Mas se ele estiver disponível, às vezes eles colocam um link aqui. Como na outra interface de busca lá do portal CAPES, é possível refinar os resultados na parte esquerda da tela, aqui, tá? Ou se não, vocês podem navegar pelos mais de 9.000 resultados, tá? Na parte direita da tela. Aqui, então, a gente tem, é possível ordenar esses resultados. Aqui eles estão por relevância, mas a gente pode botar os mais recentes primeiro, que é o que eu vou selecionar aqui. E aí, então, ele faz a ordenação, tá? E, claro, enfim, o que aparece de mais recente, tá? São documentos que falam das enchentes do ano passado, de 2024, que acometeram o nosso estado, né? Então, o que a gente tem aqui? Esse aqui são artigos, são informações de artigos, tá? Os mais relevantes de cada área, que falam sobre as enchentes ocorridas no Brasil. Para clicar ou para ver mais informações, clica em cima do título, tá? E aí, então, temos aqui o título do artigo, né? O nome dos autores, tá? O nome da revista onde foi publicado, tá? Que aqui, no caso, em português, seria Riscos e Perigos Naturais Geomáticos, né? Aqui, então, temos o volume e o número, em que número desse periódico saiu esse artigo. Aqui temos o identificador digital desse documento, para a gente ter acesso, né?
e o resumo, né? Outras informações, as palavras-chave, né? As informações de contato dos autores, né? Entre outras informações bastante úteis, tá? Então, ele citou 44 documentos, tá? Ele, por enquanto, não foi citado na coleção dessa base de dados, tá? Então, enfim, é um mundo de possibilidades. Essa base, ela é multidisciplinar, voltando aqui, tá? Mas há bases de dados específicas por áreas do conhecimento. Tem base específica na área de educação, tem bases específicas na área, por exemplo, das ciências biomédicas, tá? Então, é um mundo de opções para que a gente possa explorar. Perfeito? Depois, temos o slide em que mostra a questão da seleção das bases de dados. Aqui é o resultado das buscas, né, que eu demonstrei com vocês. Tá? A listagem, as possibilidades de filtros, que ficam na parte esquerda da tela. Nesse próximo slide, esse aqui é muito importante, tá? Então, o que temos nesse slide aqui, tá? A gente chama atenção, tá? Por quê? A questão do acesso aberto não é apenas uma questão de, eu não preciso pagar para ter acesso a um determinado artigo, tá? Por quê? A pesquisa, tá? Ela geralmente se dá em instituições públicas, né? E nada mais justo que o resultado dessas pesquisas que elas sejam publicados, né, em periódicos que sejam livres para que todo mundo, né, todo mundo possa acessar, tá? É interessante que vocês, na hora de escolherem um periódico para publicar o trabalho de vocês, que vocês considerem, né, a possibilidade de publicar em um periódico que não restringe o seu conteúdo através da cobrança do acesso aos artigos, tá? Então, aqui a gente tem a reprodução da página da CAPES, né? Ressaltando a importância dessa iniciativa do acesso aberto, tá? E no slide seguinte, a gente tem, né, um texto explicativo, também retirado, né, do site do Periódicos CAPES, tá? E que vai, então, culminar nesse próximo slide aqui, que é dos acordos transformativos, tá? Esses acordos são acordos entre a CAPES, tá, e determinados publicadores. No momento temos 3 publicadores internacionais que aderiram a essa iniciativa. No caso, a primeira é a Wiley. Deixa eu só ressaltar aqui o nome das 3 editoras. A primeira, então, é a Wiley, que é multidisciplinar. A segunda é a I3E, que é na área de engenharia elétrica, tá? E depois temos, finalmente, a ACS, tá? Que é a Sociedade Química Americana. Então, a CAPES, ela publicou em 2024, no ano passado, né, um documento que define as regras. Por quê? Alguns periódicos, né, ou boa parte deles, cobram uma taxa de processamento do artigo que vocês enviam para análise, tá? E esses acordos transformativos, eles possibilitam, tá, para que a gente seja dispensado, para que a CAPES banque, né, o pagamento dessa taxa, tá? Então, é interessante que vocês tenham conhecimento se, de repente, algum periódico na área de vocês é elegível para, no caso, submeter esse artigo sem que vocês precisem, sem que a instituição precise, no caso, fazer esse investimento da taxa de processamento de artigos, tá? Não são todos os periódicos dessas editoras que fazem parte desse acordo, mas é interessante que vocês, então, explorem os links, tá? Para ver as possibilidades de aproveitar, né, enfim, a celebração desses acordos,
Tá? Então, a gente tem aqui o print da editora Wiley, que explica direitinho como é feito o processo nessa editora. Tá? Aqui temos um outro print da I3E, tá? Que também fala sobre os acordos transformativos que estão vigentes entre a CAPES e esse editor. E, finalmente, a gente também tem, né, a página respectiva da ACS, né, a ACS Publications, que tem uma página dedicada, né, informando quais são os periódicos que fazem parte dessa iniciativa, tá? Para que, enfim, né, a publicação, enfim, o conhecimento gerado nas universidades públicas estejam disponíveis por esses editores de maneira aberta, ok? Já estamos nos encaminhando, então, para o final da nossa apresentação. Esse aqui é o nosso penúltimo slide, tá? A nossa apresentação, ela tem uma limitação de tempo, mas a questão dos recursos que o portal CAPES oferece, elas são ilimitadas e seriam, enfim, né, impossíveis de serem condensadas em curto espaço de tempo. Então, aqui fica, né, o nosso convite, não só para confirmar, enfim, para que vocês façam o registro da presença de vocês nessa atividade. Tem um link que a Beatriz colocou lá no chat, tá? Se você participou, enfim, registre a sua presença. E fica o convite também para que vocês naveguem, tá? Por todos os recursos, tá? Que o portal CAPES oferece. A gente deu uma pequena pincelada das inúmeras funcionalidades que essa ferramenta nos traz, tá? E fica aqui o convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Nós estamos à disposição. Temos o link do Fale Conosco, que está no nosso chat, tá? É possível, então, através desse formulário, entrar em contato com as bibliotecas URGS, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Ou alguma requisição. Olha, eu já procurei em determinado artigo em tudo que é site, ninguém tem. Aí vocês conseguem, a gente dá um jeito. Enfim, a gente tem convênios com outras bibliotecas, outras instituições, e a gente acaba, enfim, dando um jeito de ajudar vocês, tá? A Beatriz também colocou um tutorial de como emitir certificados, né? Porque essas atividades, elas contam como horas, né? O link, então, para o tutorial, ele está disponível também no chat. Ela também colocou no chat o site do Super 8, www.urgs.br/super8. Fica o nosso convite para que vocês participem de outros módulos do Super 8, principalmente os de bases de dados, né? E também dos gerenciadores de referência, tá? Que a gente acabou dando uma pinceladinha aqui, tá? Mas que são vistos em detalhes nos módulos correspondentes, tá? Esse era o conteúdo para o dia de hoje. Eu agradeço muito a companhia e, enfim, a presença de todos vocês, em especial da Beatriz, lá da Biblioteca Central, a equipe do Incluir, a Ângela, a Tasmara, o Luiz Daniel, por terem feito, então, a tradução para Libras do conteúdo desta atividade, tá? E a gente se encontra, então, no próximo módulo do Super 8, ou, a qualquer momento, em qualquer uma das bibliotecas da URGS. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença e um ótimo final de semana.